Olá, vamos dar início agora a uma nova sequência de ensinos. Nós finalizamos um módulo que falava a respeito da pessoa de Jesus, que falava a respeito da familiaridade que nós temos tido com a pessoa de Jesus, de estarmos dentro da igreja, mas temos perdido aí no meio do caminho o impacto que a pessoa de Jesus deve sempre gerar no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito. E na verdade é agora este módulo que nós vamos iniciar. Nós vamos estar ministrando 4 ensinamentos curtos, breves, resumidos, ensinamentos que vão te dar pelo menos um start ou acrescentar tudo que você já conhece, para que você possa se aprofundar na pessoa de Jesus, para que você possa usar as ferramentas que o Senhor nos deixou para conseguirmos conhecê-lo mais, para ampliarmos a revelação que Ele mesmo deseja que nós tenhamos a respeito dele. E nós vamos então iniciar hoje uma sequência de 4 ensinamentos. E hoje eu gostaria de estar falando sobre a importância da palavra no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele mesmo é a palavra, nós sabemos que Ele é o verbo vivo de Deus, Ele desceu até nós, Ele é o Logos de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é a expressão de Deus. Então não existe um lugar melhor de nós encontrarmos Jesus Cristo do que nele mesmo, que é a palavra que Ele nos deixou. Eu gostaria de estar lendo com você então, para iniciarmos, respaldado na própria palavra, Evangelho de João. Se você estiver com a sua Bíblia, nós vamos estar lendo capítulo 5, João, capítulo 5, versículo 39. O nosso Senhor já nos deixou esse versículo num diálogo que Ele estava tendo ali com os discípulos e com outros mais. Ele disse o seguinte, no versículo 39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Eu gostaria de frisar aqui no finalzinho do versículo 39, onde Jesus diz que é a Escritura, ou seja, é a palavra que testemunha a respeito dele mesmo. Nós não vamos conseguir conhecer Jesus Cristo se nós não amarmos a palavra de Deus. E todos nós sabemos que, infelizmente, nós estamos vivendo uma crise com relação à leitura da palavra. O dia a dia que nos cerca está nos roubando de termos tempo com a palavra do Senhor. Nós não vamos conseguir de fato amar Jesus se não amarmos a palavra. Nós não vamos conseguir nos dedicar completamente a Jesus Cristo se não nos dedicarmos à palavra. Seria uma incoerência eu dizer que conheço Jesus Cristo, eu dizer que amo Jesus Cristo, mas não consigo ler e amar a palavra. É uma incoerência. É necessário que o nosso coração esteja disposto a voltarmos a amar a palavra do Senhor. É necessário nós criarmos uma disposição de amarmos e meditarmos na palavra. Ler a palavra e meditar na palavra são coisas que eu vejo que são bem diferentes. Quando eu leio algo, eu posso não estar colocando o meu coração naquilo que eu estou lendo. Mas quando eu estou meditando em algo, eu estou remoendo, eu estou pensando, eu estou permitindo que aquilo que está diante dos meus olhos entre para o meu coração. Por isso é importante que eu gaste o meu tempo separadamente meditando na palavra do Senhor. Eu preciso dedicar tempo para meditar na palavra, para que então o que está escrito nela entre no meu coração. Eu preciso dedicar tempo com a palavra do Senhor. No livro que nós disponibilizamos no módulo passado e que nós vamos estar disponibilizando nesse módulo também, ou se você quiser estar adquirindo esse livro que é de autoria minha, você pode estar entrando no nosso site e ali ele vai estar disponível para você, www.cais.com.br. Ali você consegue adquirir esse nosso material.
Nesse livro eu falo muito que aquilo de fato que é importante para nós conseguimos encontrar tempo para aquilo que é importante. E nós sabemos da importância da palavra. Nós sabemos da importância de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o cerne da nossa vida. Ele é o próprio cristianismo. Não é à toa que nós somos chamados de cristãos. É porque nós seguimos a Jesus Cristo. E para seguirmos corretamente a Jesus Cristo e conhecê-lo com profundidade, nós precisamos dedicar tempo de meditação na palavra do Senhor. Sabe, eu tenho procurado dizer às pessoas nos lugares aonde eu vou, na escola presencial que nós temos aqui na nossa cidade, eu procuro incentivar as pessoas a procurar por Jesus Cristo na Bíblia. Nós temos procurado por tantas coisas na Bíblia. Nós temos procurado focar o nosso olhar em promessas, o que é lícito. Nós temos procurado buscar estratégias na Bíblia, isso também é lícito. Nós devemos fazer isso, mas acima de todas as coisas, nós precisamos procurar Jesus na Bíblia, porque assim como diz o texto que nós acabamos de ler, são elas que testificam dele. São elas que apontam para ele, são elas que nos ensinam e que falam quem ele é. Quantos de nós já deixaram de ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João? Nós deixamos de ler, de dar credibilidade aos evangelhos, porque são histórias que nós conhecemos. São histórias que já nós estamos cansados de saber. Mas olha só, são nos evangelhos que nós encontramos o homem Jesus. É nos evangelhos que nós podemos observar a maneira como ele andou, a maneira como ele amou, a maneira como ele proferiu as palavras, a maneira como ele se dirigia às pessoas. Pelas palavras de Jesus aqui nos evangelhos, nós conseguimos ver a disposição de coração de Jesus Cristo para as pessoas. Nós conseguimos ver a forma como ele agia e reagia diante das circunstâncias. É aqui que nós encontramos o Jesus homem, o Jesus que se fez um de nós, para que pudéssemos então ser iguais a ele depois que ele tivesse morrido, então ressuscitado e ter sido colocado à destra de Deus. É esse Jesus Cristo que veio nos salvar. É esse Jesus Cristo dos evangelhos que veio se tornar semelhantes a nós, para que então ele pudesse intermediar a nosso favor, para que ele pudesse aprender a obedecer, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote perfeito. Então existe muito a aprender nos evangelhos, existe muito a observar na caminhada de Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós não podemos deixar de lado os evangelhos, assim como toda a Bíblia. Nós não podemos deixar de lado o Antigo Testamento, onde está escrito tudo o que aconteceria a respeito de Jesus Cristo. Olha só o que ele falou em Lucas. Vamos para Lucas, capítulo 24. Quando ele está ali na estrada de Emaús, conversando com os discípulos, apaziguando ou acalmando o coração dos discípulos depois de que ele havia morrido, mas ele já estava ali ressurreto, mas os discípulos não estavam conseguindo enxergar. Versículo 27, você vai encontrar o seguinte: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, desde o Gênesis até Apocalipse, nós encontramos Jesus Cristo. Apocalipse nós encontramos ali logo no início, que aquele que conhecer e que entender as palavras desse livro vai estar conhecendo, entendendo a respeito de Jesus Cristo. Toda a Bíblia é a respeito de Jesus Cristo. Não há um versículo que eu não possa encontrar a pessoa de Jesus. Mas os nossos tempos, os nossos dias estão nos roubando dessa preciosidade. A atividade do nosso trabalho, a atividade até da correria com os nossos filhos, a atividade até mesmo da igreja, está nos roubando de pararmos e meditarmos na palavra e nos encontrarmos com Jesus Cristo nela, porque nós não temos mais tempo. Ou então nós estamos assimilando muitas vezes
uma cultura brasileira que é de não gostarmos de ler. E nós falamos isso nos 4 cantos. Ai, mas eu não gosto de ler, por isso eu não leio a Bíblia. Querido, você precisa abolir esse estigma das nossas vidas. Nós precisamos aprender a ler, porque se nós não lermos, nós não vamos conhecer Jesus. Não adianta. É pela Bíblia, é pela leitura, é pela palavra, é pelo conhecimento que nós vamos conhecer Jesus. Senão nós vamos ficar dentro de um conhecimento superficial, que nós ouvimos nas igrejas apenas o que é necessário, o que é importante. Nós precisamos congregar, nós precisamos ouvir os nossos pastores, mas o nível de revelação e de conhecimento que nós podemos chegar, quando nós paramos tudo, ficamos somente nós e o Espírito Santo e a palavra. Esse nível de revelação que nós podemos chegar, nenhum homem consegue nos dar. Nenhuma ministração pela televisão vai conseguir te dar. Ninguém vai conseguir te dar o conhecimento a respeito de Jesus que você pode receber quando você e eu paramos, olhamos para Ele através das Escrituras. Isso é inegociável. Isso é insubstituível, nada vai conseguir te trazer o conhecimento de Jesus que a própria palavra vai poder te dar. Vamos olhar para o versículo 44, aqui mesmo nesse capítulo de Lucas 24. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Nós temos visto muitas pessoas querendo abolir o Antigo Testamento, porque nós estamos na era da graça. Isso não é lícito, porque a Bíblia toda fala de uma coisa só. A Bíblia toda se completa. O Antigo Testamento é complementado pelo Novo e o Novo é embasado pelo Antigo. Nós não podemos excluir porções da Bíblia. E eu gostaria de te dar uma outra orientação nesse curto, nesse breve vídeo. Quando Jesus Cristo ia falar com os seus discípulos, e de uma forma específica com relação às parábolas, eu gostaria de estar lendo para poder te trazer o texto bíblico do que eu estou querendo lhe dizer. Está lá em Mateus, capítulo 13. Quando Jesus Cristo estava falando com parábolas aos discípulos e às pessoas que estavam ao redor, logo depois que ele falava por parábolas, ele tinha uma prática de estar indo para casa, de estar indo para um lugar particular para poder explicar essas palavras. Em uma outra oportunidade eu vou abranger um pouco mais o fato de que Jesus usava as parábolas justamente para instigar a curiosidade das pessoas, para que elas pudessem cavar mais fundo no que ele estava querendo dizer. E também para facilitar, para gerar uma identificação do que ele estava dizendo com questões do dia a dia das pessoas, para que elas pudessem relacionar melhor o que ele estava querendo dizer. Mas me chama a atenção, no versículo 36, aqui do capítulo 13 de Mateus, diz aqui o seguinte: no título da minha Bíblia diz assim: a explicação da parábola do joio. No versículo 36, então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio do campo. Sabe, nós estamos querendo ter revelações profundas no meio da multidão. Nós estamos querendo entender as parábolas ou tudo que o Senhor está procurando nos explicar no meio da multidão. Mas não é assim que a coisa funciona. Sabe, talvez eu vá de encontro com alguma prática sua, mas eu não creio que há profundas e grandes revelações enquanto nós estamos na rotina e na loucura do nosso dia a dia. Jesus Cristo fala conosco a todo tempo, sim. Mas existe algo completamente diferenciado enquanto nós escolhemos nos separar para ouvir na calmaria o que o Senhor tem para nos dizer. Eu gostaria agora de estar passando para você um outro princípio muito importante com relação a estar encontrando Jesus Cristo na palavra do Senhor. Eu quero ler com você Mateus capítulo 13, versículo 36. Aqui na minha Bíblia, o título é a explicação da parábola do joio.
Versículo 36 diz o seguinte: Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Perceba que no contexto de Jesus estar falando das parábolas, que ele usava muito as parábolas realmente para estar explicando para as pessoas seus princípios, os seus ensinamentos. Era uma forma dele conectar a realidade das pessoas com a realidade ou os ensinamentos que ele estava querendo deixar. Mas também era uma forma de ele instigar a curiosidade das pessoas para que elas pudessem vir até ele e questioná-lo e perguntar e estar procurando tirar dele coisas mais profundas do que ele tinha dito através das parábolas, a profundidade do ensinamento que ele tinha procurado passar através das parábolas. Mas quando ele ia passar esse algo mais profundo para os discípulos, eu encontro aqui em Mateus uma situação. Ele estava fora da multidão. Era fora do ambiente onde existia muitas pessoas, onde existia muitas vozes, muito agito, onde não tinha condições de entrar num estado de calmaria, num estado de quietude, para ouvir melhor o que estava querendo ser dito. Então, os discípulos disseram para ele: explica-nos a parábola do joio do campo. Ou seja, em casa, num lugar de intimidade, num lugar onde se ouve melhor a voz do Senhor, onde os discípulos poderiam estar somente eles, a sós com Jesus, e onde Jesus poderia falar coisas direcionadas somente para eles. Sabe, eu sei que o Espírito Santo fala ao nosso espírito todos os dias, todos os momentos, em qualquer circunstância. Mas há um princípio que é verdadeiro, que é o princípio da quietude. Nós precisamos aprender a praticar a quietude e a solitude. Nós precisamos aprender a ter um lugar de solidão com Deus. Perceba, a solidão nem sempre é ruim. Eu sei que estar só pode ser uma atitude até de enfermidade emocional. Pessoas que gostam muito de ficar sozinhas podem estar representando uma enfermidade emocional, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da necessidade, da solidão que o ser humano tem para poder ouvir a voz do Senhor. Solidão que diz respeito às pessoas, mas não solidão que diz respeito à voz do Senhor e à presença do Senhor. Nós não vamos conseguir captar a profundidade da revelação de Jesus se nós não estivermos sozinhos com Ele. Se nós não estivermos ouvindo somente a voz dEle. Nós precisamos aprender, como está escrito lá em Isaías 30, a sossegar e a descansar para podermos ouvir uma voz que diz para nós: este é o caminho, andai por ele. Sabe, nós temos tido o hábito de dizer: mas eu falo com Deus o tempo todo. Sim, eu também falo com Ele o tempo todo. Eu estou dirigindo, eu estou conversando com o Senhor. Eu estou lavando uma louça, eu estou conversando com o Senhor. Eu estou educando as minhas filhas, eu estou pedindo para o Senhor orientação para educar as minhas filhas. Mas é completamente diferente de quando eu paro, eu abro a minha Bíblia, eu fecho a porta do meu quarto e eu digo: Senhor, agora somos só nós dois. Eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero entender mais do teu coração. Eu quero que o Senhor traga ao meu coração os teus sentimentos, quem o Senhor é e o que o Senhor está querendo me dizer. Existe um trecho da Bíblia muito conhecido, que está em 1 Coríntios capítulo 2, que diz que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós citamos muito essa parte no sentido de estarmos tendo e recebendo revelações de Deus, promessas do Senhor, coisas que o Senhor vai estar trazendo a nós. Mas esse texto tem uma continuidade, ele tem um contexto e ele está querendo dizer que essa revelação diz respeito à profundidade do coração de Deus para o nosso coração. Esse texto está nos dizendo que o Espírito Santo é aquele que sonda o coração de Deus e o nosso coração. E é aquele que pode trazer aquilo que está no coração de Deus para os nossos corações. E é justamente
nesse contexto e nessa situação de estarmos nos separando, de estarmos na intimidade, de estar no momento de solitude com Deus, em que nós vamos receber as mais profundas revelações do coração de Deus para o nosso coração. É nesse momento que nós vamos conseguir entender, por exemplo, quem é Deus. Que nós vamos conseguir parar para meditar nos atributos de Deus, que nós vamos estar fazendo um vídeo pequeno, ainda que seja, mas nós vamos falar um pouquinho sobre os atributos de Deus. É nesse momento que o Espírito Santo nos revela quem é Jesus Cristo. É nesse momento que os nossos olhos se abrem para vermos Jesus. Sabe, aquilo onde os nossos olhos estão fixos, o lugar onde nós colocamos os nossos olhos, essas coisas vão entrar no nosso espírito. Se eu escolho fixar os meus olhos em Jesus através da palavra, automaticamente e sobrenaturalmente, Jesus Cristo vai entrar no meu coração e Ele vai crescer dentro de mim. Paulo fazia uma oração, ele dizia, eu oro, eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Essa tem sido a minha oração pela igreja e a meu respeito também. Eu tenho buscado com intensidade a presença do Senhor para que Cristo seja formado em mim de uma tal forma que Ele venha se expandir e ir além de mim, nas minhas atitudes, no meu dia a dia, na minha visão com relação às coisas e na maneira como as pessoas me olham. E essa tem sido a minha oração com relação à igreja. Que Jesus Cristo expanda dentro da igreja. Que Jesus Cristo cresça no interior da igreja, da noiva de Cristo, ao ponto dele se manifestar além da noiva. E isso só vai acontecer quando nós, noiva de Cristo, fixarmos os nossos olhos na palavra do Senhor, que é da onde vai vir a luz, que é da onde vai vir a revelação, que é da onde vai vir a testificação de quem Ele é, conforme nós lemos em João capítulo 5. Sabe, eu quero encerrar esse período nosso agora fazendo um apelo a você, para que você escolha separar um tempo de intimidade com Ele. Para que você escolha dar valor à presença de Deus e não se satisfaça em estar orando ou em estar lendo simplesmente a Bíblia. Que você não se satisfaça somente em orar no meio da multidão, tentar ouvir Deus no meio da multidão. Não, a voz dele vai ser, se é que eu posso dizer assim, mais fraca aos teus ouvidos. A voz do Senhor nunca é fraca, mas os nossos ouvidos vão estar com tantos barulhos que nós não vamos conseguir discernir com clareza o que Ele está querendo nos dizer. Nada se compara a estarmos indo para o lugar de intimidade, para meditarmos na palavra e conhecermos mais a Jesus. Escolha fazer isso hoje. Faça isso já. Não perca mais o seu tempo. Não fique com Jesus no meio da multidão. Se aprofunde nele. Cave mais fundo na palavra. Vá profundo em Deus e receba a revelação de todos os segredos de Jesus Cristo, todos os segredos de Deus. Receba a revelação de quem é Jesus e se apaixone cada dia mais por aquele que te amou primeiro. O Espírito Santo vai te conduzir a esse lugar. O Espírito Santo vai fortalecer a sua escolha. Ele vai fortalecer a sua decisão. E eu tenho certeza que Ele vai te dar momentos incríveis de revelação com relação àquele Deus que te salvou, que se entregou por você e por mim na cruz do Calvário. Até o próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Eu espero que essas palavras tenham entrado no seu coração e eu tenho certeza que outras mais palavras, outros ensinamentos irão complementar esse princípio ou esse incremento que eu liberei ao teu coração através dessas palavras. Vamos orar juntos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é aquele que nos auxilia e que nos ensina a respeito de todas as coisas. O Senhor é aquele que nos revela Jesus Cristo. Eu peço para que o Senhor esteja iluminando os olhos dessa pessoa que está me ouvindo agora, para que os olhos dela sejam abertos para ver com mais clareza Jesus Cristo.
Faça com que a tua igreja cresça no conhecimento e na revelação da pessoa de Jesus Cristo, para que nós possamos ser uma igreja que manifesta o Senhor a todos aqueles que estão ao nosso redor, todo o mundo espiritual e todos os seres humanos que conheçam o poder do cabeça da igreja através das nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Eu queria te dizer que se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer um desses assuntos que nós estamos passando para você, eu quero te encorajar a entrar no nosso site para que você possa colocar ali os seus questionamentos, as suas contribuições, as suas dúvidas, para que nós possamos entrar em contato com você. Na verdade, esse curso inicialmente foi projetado para ser feito de uma forma fechada, dentro de uma plataforma. Mas nós resolvemos abrir, expandir, permitir que as pessoas tenham acesso. Mas nós não queremos que você fique com dúvidas. Um dos nossos objetivos de fazer esse curso fechado inicialmente era a questão de sanar qualquer dúvida que existisse. Mas para isso existe o e-mail, para isso existem os nossos contatos e nós estamos à sua disposição para que você possa entrar em contato com a gente, para que nós possamos explicar alguma fala que você não conseguiu entender, alguma fala que talvez ficou mal compreendida, que não fechou dentro do seu coração. Nós não queremos que você fique com dúvidas, não queremos que nenhum espírito de confusão atue aqui, nós queremos ser úteis para você. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, entra lá no nosso site www.cais.com.br. Você coloca ali a sua dúvida, o seu questionamento e rapidinho nós respondemos para você, procurando da melhor forma possível sanar a sua dúvida. Que o Senhor possa te abençoar.